para a leitura do capítulo 6, Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, leremos até o versículo 12. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Esta é a palavra do Senhor. Obrigado, Deus eterno, por este momento, em Tua presença, na comunhão dos santos, e principalmente, Pai Santo, agora, quando a Tua palavra foi aberta e lida, que ela encontre corações igualmente abertos, meu Deus, para receber a Tua palavra, e que ela frutifique nos corações nesta noite. Eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-se. Admirável Mundo Novo é um romance de um escritor chamado Aldous Huxley. Esse homem escreveu esse romance na década de 30. E, basicamente, o livro fala de uma sociedade futurista, bem para além, mais de 500 anos além do nosso tempo. E essa sociedade estava sendo organizada, estava sofrendo uma transformação muito grande, em função de algumas iniciativas da ciência comportamental. Então, um conjunto de iniciativas que influenciava aquela sociedade na construção de um admirável mundo novo. Mas mundo novo foi o mundo que os seres humanos geraram em função da sua desobediência a Deus, movida por incredulidade. Porque o pecado original não foi a desobediência, mas a incredulidade. Nós desobedecemos, muitas vezes, voluntariamente, por causa da nossa incredulidade. Inclusive nós, que conhecemos a Deus, pecamos porque somos pecadores, mas há alguns pecados que cometemos que estão, eu diria, para além da nossa natureza. Tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com o nosso querer, tem a ver com o nosso desejo. Deus havia criado um mundo perfeito.
de fato, um verdadeiro paraíso. Colocou ali o homem, posteriormente da costela do homem, a mulher. Deu as diretrizes, a conduta, a ética que aquele casal deveria ter no mundo. É claro que esse plano de Deus, esse paraíso, continha a ideia de multiplicação. Ao criar o homem, depois a mulher, Deus disse a eles que eles deveriam se multiplicar, deveriam encher a terra. Então imagine, a terra seria um grande Éden, um jardim das delícias de Deus. Imagine a humanidade toda andando em retidão, vivendo num estado de perfeição, debaixo das ordens de Deus, mas sobretudo numa comunhão íntima, uma comunhão sem ruídos com Deus. Mas os nossos pais, e por que não dizer nós, preferimos ouvir a voz da serpente. E por não acreditarmos na palavra de Deus, de que certamente morreríamos ao provar do fruto que Ele proibira que provássemos, nós geramos tudo isso. Tudo isso que vemos não é culpa do diabo. O diabo tem a sua parcela de culpa em relação aos seus próprios pecados, à sua própria conduta. Mas do que se queixa o homem, nos disse Salomão, e ele mesmo responde, dos seus próprios pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque. A humanidade ficou longe de Deus, separada de Deus, alijada da comunhão com Deus, o Deus que descia ao jardim toda a tarde para conversar com o homem, para exercer comunhão com o homem, para ensinar ao homem, para dar a ele diretrizes. O fato é que aquele mundo deixou de existir para a humanidade quando os nossos pais foram expulsos do jardim. E o jardim do Éden, que ficava localizado entre os rios Tigre e Eufrates, deixou de existir com o dilúvio. Então essa utopia humana de viver o paraíso se perdeu por completo. E esse homem desobediente, incrédulo, fez com que nascesse um mundo novo, admiravelmente decaído, maligno, distante de Deus. E a palavra de Deus nos diz em Gênesis 3, versículos 17 e 18, basicamente, que a terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. E vai nos dizer também que, como decorrência disso, a terra conheceu espinhos e cardos. Ou seja, a natureza foi maculada pelo pecado do homem, e ela não seria mais a mesma, como de fato nunca mais foi. Um admirável mundo novo surgiu, mas não um mundo perfeito, não um mundo ideal, mas um mundo que conheceu a dura realidade do pecado. Quando nós falamos de Adão e Eva, quando nós falamos de Caim e Abel, quando nós falamos de Noé, quando falamos de Abraão e por aí vai, a raça humana está representada na vida desses homens. E conquanto a humanidade tenha se corrompido 6.000 anos atrás, ela continua corrompida. O pecado continua atuante, crescendo, abundante no nosso tempo, no nosso século. No capítulo 1 do Eclesiastes, versículo 9,
Salomão sabiamente vai nos dizer que não há nada de novo debaixo do sol, que aquilo que foi é. Ou seja, que há um ciclo, as coisas vão se repetindo, mudam os personagens, mas a condição é a mesma, somos todos pecadores, e sem Deus, o pecado abundará em nossos corações. Longe de Deus, nós viveremos uma vida centrada em nós mesmos. Antes era centrada em Deus, mas após o pecado, nesse mundo novo que surgiu, Deus foi colocado de lado. Ele não é mais o centro, ele não é aquele para onde todos convergem, de maneira alguma. Deus foi deixado de lado. O homem tirou Deus dessa condição de alvo da adoração e assentou-se no trono do seu próprio eu, exigindo a adoração de si, vivendo para dar vazão aos prazeres pessoais. Primeiro eu, os outros que se explodam, mas eu em primeiro lugar, meus prazeres em primeiro lugar, a realização dos meus desejos em primeiro lugar. E nisso a Bíblia diz que o mundo tem ido de mal a pior. Louvado seja Deus por Jesus, irmãos, e por Ele ter nos achado, por Ele ter nos transformado, por Ele ter mudado a nossa natureza, pelo Seu Espírito Santo habitar em nós. E um homem entregue a si mesmo é uma desgraça, é um destruidor em potencial. E eu vou dizer, inclusive nós, se dermos vazão à nossa carne, nós nos animalizaremos. A gente vira bicho, movido por instintos, movido por impulsos. Graças a Deus por Jesus. E a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo. Dar lugar ao Espírito Santo. Ou a nossa natureza decaída, o pendor da carne vai pesar mais, vai falar mais alto. Então eu estou falando de uma coisa cíclica, que vem se repetindo ao longo da história, e na minha percepção, vem se repetindo os pecados, porém com intensidade cada vez maior. Porque Jesus disse que nos dias da sua vinda seriam semelhantes aos dias de Sodoma e de Gomorra. E em Mateus capítulo 24, de 37 a 39, Jesus também compara os dias da sua vinda aos dias de Noé. Ou seja, a humanidade estaria numa intensidade de pecado muito semelhante aos dias de Noé. E você há de convir de que nós estamos vendo isso mesmo. A gente se surpreende. Como o ser humano pode piorar? Como o ser humano pode se superar na sua maldade? Vocês viram o caso daquele garoto, naquele tonel, naquele barril. Os policiais abriram a porta da geladeira da casa, cheia de comida. E o garoto há dias sem comer, e me perdoem a descrição, mas eu preciso fazê-la, comendo as próprias fezes. Uma mãe, um pai, que maldade! Você já tinha ouvido falar numa coisa assim? Pois até Jesus voltar, ouviremos de coisas piores. Deus tenha misericórdia de nós. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento nos dias de Jesus, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda
do Filho do Homem. Palavras de Jesus. Mas algumas questões sobre o dilúvio, o mundo novo dos dias de Noé e o nosso mundo, que eu quero pontuar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus vê redenção no meio da perdição do mundo dos homens. Reina, irmãos, a perdição no meio da humanidade. O mundo está perdido, permanece perdido e vai aumentando a sensação de perdição. A desesperança cresce, essa coisa de onde é que nós vamos parar? Mesmo as pessoas que não conhecem a Deus verdadeiramente vão tendo essa sensação. Nós, humanidade, estamos perdidos e indo de mal a pior. Mas apesar da perdição do mundo dos homens, Deus ainda vê a esperança da redenção. Porque o mundo criado pela criatura, irmãos, é um mundo insuportável. A rebelião humana tirou Deus do centro, como diz, e colocou o homem no centro, e o homem no controle é destruidor. É uma coisa terrível e insuportável para o próprio ser humano. É claro que ele acreditou na palavra da serpente. Mas o diabo é perspicaz e ele é usurpador. Ele disse: vocês serão como Deus, conhecendo bem e o mal. Bobagem, mentira. E o ser humano entrou nessa conversa e a humanidade se perdeu e vem se perdendo e continuará se perdendo cada vez mais. O pecado desfigurou esse mundo novo que nós, humanidade, criamos com o nosso pecado. O versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis diz: e viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda, sem exceção, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Essa criatura caída, dominada pelo pecado, pecando compulsivamente, sem limite. Esse aroma do pecado chegou às narinas de Deus no céu, e, meus amados, Deus não deixa impune. Deus não deixará essa humanidade impune. Eu dizia quarta-feira que o Senhor Deus está rugindo como leão diante do que os homens estão fazendo à sua criação. O versículo 7 nos diz: e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Quando nós estabelecemos as regras do nosso mundo, esse mundo se torna insuportável. O mundo não é seguro com os homens no controle. Versículo 11 diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Irmãos, é neste mundo que nós estamos vivendo. E sobre o nosso tempo nos escreveu nosso irmão Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7. Veja lá, 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Veja se não é a descrição exata da nossa sociedade. Sabe, porém, isto, 2 Timóteo 3, 1. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães,
ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam mulheres cativas, nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento do Senhor. Essa é a situação do mundo, na sua corrupção. Mas o nosso Deus é rico em misericórdia. E no meio da perdição do homem, Deus disse: eu vou levantar um que esmagará a cabeça da serpente. No meio da pecaminosidade, da perdição humana, Jesus disse: porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. No meio da corrupção, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, é isso que nós merecemos, mas a mesma palavra diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. A boa notícia é que, embora o cenário seja caótico, a palavra de Deus diz que Deus ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ou seja, esse Deus que é rico em misericórdia, providenciou para essa humanidade perdida uma redenção, e essa redenção tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Não é a Igreja Batista ou qualquer outro credo religioso, mas nós propagamos aqui, na autoridade de Deus e de sua palavra, que é Jesus, o único que pode redimir o ser humano dos seus pecados. Então você abra o seu coração para Cristo hoje, entregue sua vida a Jesus como seu Salvador, porque o mundo está perdido, mas em Deus há redenção. Em segundo lugar, nós podemos afirmar que Deus vê fidelidade no meio da infidelidade do mundo dos homens. Graças a Deus por isso. Porque expressões de fidelidade não passam desapercebidas diante de Deus. Os olhos de Deus estão atentos à fidelidade nesse tempo de infidelidade reinante. A palavra de Deus diz no verso 9 que Noé andava com Deus. A palavra de Deus diz no verso 9 que Noé era homem justo. Íntegro é a expressão perfeita aí, era um homem íntegro em suas gerações. Deus vê a fidelidade de alguém, mesmo num ambiente de grande reinante infidelidade. Graças a Deus por isso. Vale a pena ser fiel, porque Deus está vendo. Vale a pena honrar a Deus, porque Deus está vendo. Salmo 33, verso 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 34, verso 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ainda, Provérbios 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. A fidelidade a Deus é notada por Deus, mesmo em um ambiente de intensa infidelidade. Olha que os dias de Noé não eram dias favoráveis à fidelidade a Deus. Aliás,
Noé não se tornou fiel porque Deus se manifestou a ele, mas ele era fiel a Deus, mesmo sem que Deus se houvesse manifestado a ele. Esse tipo de fidelidade de Noé é louvável, irmãos. Porque a gente que só busca fidelidade a Deus, só busca a Deus, só clama a Deus, quando está espremido por grande dificuldade. E o que Deus quer de nós é que nós andemos no seu caminho, porque o mundo está na contramão de Deus. Mas nós andamos com Deus, valorizamos aquilo que Deus diz, e temos que nos esforçar, irmãos, sobretudo nesse tempo de intensa infidelidade, manifestar a nossa fidelidade a Deus. Não é normal um crente infiel. Não é regra um crente infiel, que não tem compromisso com as coisas de Deus. Isso não é a regra, isso não é normal. Normal é um crente que ama a Deus, que lê a palavra de Deus todo dia, que medita nela, que torna-se sensível à palavra de Deus, que aprende a palavra de Deus e luta para praticar e melhorar como filho de Deus. Isso é o normal. O resto é anormalidade. O normal para um servo de Deus é a fidelidade, independente de circunstância, amém ou não? E essa fidelidade, ela traz benefícios reais. O primeiro benefício é que o crente fiel a Deus é guiado por Deus. Verso 13 e 14, disse Deus a Noé, Gênesis capítulo 6, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, a betumarás por dentro e por fora com betume. Ou seja, Deus começou a dirigir a vida daquele homem que, no meio daquele ambiente extremamente infiel e antagônico a Deus, e as pessoas que amavam a Deus, ele honrou o Senhor, e Deus começa a ajudá-lo, e Deus há de ajudar o crente que se esforça nessa geração corrompida para agradar o Senhor e ser fiel a Deus. Deus haverá de dar direção, Deus haverá de mostrar o caminho, Deus haverá de fortalecê-lo e pela sua palavra falar ao coração desse crente para ele permanecer crente, para ele permanecer firme, porque Deus o está guiando. Ora, o crente infiel não tem sensibilidade à voz de Deus. O crente infiel ouve a sua carne. Mas o fiel é sensível à voz do Senhor. E você sabe quando Deus fala. Você sabe quando Deus fala. Você sabe. Não é uma voz que a gente... Ebenezer, se eu estou andando na rua e eu saio correndo. Mas dá tremor quando Deus fala aqui dentro. E a gente sabe que Deus está falando. Ó, muda de vida, rapaz. Reveja seus caminhos, rapaz. Para de andar errado, rapaz. Eu vou te pegar. Isso não vai dar certo. Nós sabemos quando Deus fala. Um outro benefício de ser fiel a Deus não é só ser guiado, mas é ser preservado por Deus. Versículo 23 do capítulo 7. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra.
E ficou somente quem? Somente Noé e os que com ele estavam na arca. A obediência a Deus, a fidelidade a Deus nos livra de muitos males. Deus nos preserva de muita coisa. Às vezes eu encontro jovens que dizem assim, eu nasci na igreja, me converti, nunca fui no mundão, nunca provei de nada disso. E às vezes a pessoa fala isso de uma maneira negativa, pejorativa. Quem aqui se converteu adulto sabe quantas vezes na minha vida como crente, eu já ouvi crentes assim dizerem, se eu soubesse disso antes, eu teria me convertido muito antes. Feliz de quem nunca provou dessa sujeira do mundo. Feliz de quem sempre andou ouvindo a Deus e sendo guiado por Deus. Nós sabemos que tem alguns que pagam para ver. Eles chegam num determinado momento da vida, não, esse negócio de igreja está tudo errado, isso aí, eu vou ser feliz, eu quero provar de tudo isso. Salomão foi assim. E ele diz no Eclesiastes, eu vi que tudo isso era vaidade, eu fui fundo, eu mergulhei fundo na lama do pecado. Ele sofreu as consequências do seu erro, irmãos. E há alguns que não terão tempo de remediar. Mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa passagem de Mateus capítulo 24, de 9 a 13, diz respeito a um capítulo da escatologia, que é a tribulação. E Jesus diz que haverá muita gente se escandalizando, traindo-se mutuamente, odiando mutuamente um ao outro. Surgirão falsos profetas que enganarão a muito. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muita gente vai esfriar. Mas aquele que perseverar, aquele que não vacilar o seu pé, aquele que mantiver o coração em Deus, será salvo. Essa palavra salvação, ela tem muitas aplicações na Bíblia, e nesse texto aqui, a palavra salvação tem a ver com preservação. Deus vai preservar da mentira dos falsos profetas, vai preservar do ódio mútuo. Tem ódio de lá para cá, mas daqui para lá não vai ter, porque Deus vai guardar o coração dessa pessoa, preservá-lo, salvá-lo do ódio. E eu acredito nisso, inclusive, para nós. Andando com Deus, Deus nos preserva de certas coisas que a gente está vendo o mundo indo de mal a pior. Vale a pena perseverar e ser fiel nesse mundo de infidelidade. Vale a pena. Há benefícios. Então, permaneça na sua fidelidade. Sua fé claudicante, você é indeciso na sua fé, você acha que dá para viver uma vida cristã assim, de qualquer jeito? Eu quero te dar uma má notícia, você não tem vida cristã. Não existe vida cristã de qualquer jeito. Existe vida cristã, e vida cristã é vida com Deus. Não é perfeição, mas é vida de quem tem o coração ali, aos pés do Senhor, e luta dia após dia para agradar o Senhor. Oração, com palavra, exercitando. Nesse mundo louco, nosso Deus ainda fecha a boca de leões. Neste mundo louco, Deus ainda nos preserva das fornalhas da vida. Nesse mundo louco, Deus ainda nos preserva da frieza do coração, da frieza do amor. Mas tem que andar em fidelidade com Deus. E os nossos dias têm sido uma prova.
Mas por fim, Deus não só vê redenção e fidelidade nesse mundo terrível que nós desfiguramos, mas Deus vê fé no meio da incredulidade do mundo dos homens. Graças a Deus, Noé creu, e apesar de não saber ao certo como se dariam aqueles acontecimentos, persistiu em confiar. A Bíblia diz que havia um orvalho, um vapor matinal que regava a terra. Ninguém conhecia chuva. E aí essa semana, nos dias de Noé, acho que vai chover. Não existia isso, porque não existia chuva. E mesmo sem saber, Noé creu, porque crer não é saber necessariamente as informações. Crer não é cheirar, crer não é tocar. Crer é confiar. Essa é a palavra de Deus, então eu creio. Estava lendo Deuteronômio capítulo 9 essa semana, e Deus diz, olha, nessa terra existem os Enaquins, eles são enormes, eles são um povo lutador, mas vocês vão lutar contra eles. Vocês já ouviram falar nesse povo? Vocês vão lutar e vocês vão vencê-los. Mas vocês não vão vencer porque vocês são fortes. Vocês não vão vencer porque vocês são capazes. Quando vocês vencê-los, não digam, a nossa força. Não fala isso. Quando vocês vencê-los e vão vencê-los, saibam que é por causa da promessa que eu fiz a Abraão, vosso pai. Aquilo bateu no meu coração. Eu tenho que me agarrar mais às promessas de Deus para a minha vida, irmãos. Ore de Bíblia aberta, decore versículos, leia passagens grandes, leia o Salmo 119 essa semana, leia o 119, eu vou ler um pedacinho todo dia, não, leia o 119 todo dia, topa. Quem topa o desafio? Comigo. Os corajosos, Salmo 119, essa semana, vamos ler? De segunda a domingo. Tem tanta promessa ali, coisa que vai te fazer crescer, tornar-se um gigante na fé. Eu vou enfrentar minhas batalhas diárias. Eu entendo que a minha força é inútil para isso, mas eu tenho promessa de Deus. Noé tinha uma promessa de que Deus o guarda, faz, eu vou destruir tudo isso aqui, mas tu e tua família serão preservados. Hebreus 11, verso 7, a palavra de Deus nos diz, Hebreus 11, verso 7, pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, isso é fé, temeu para a salvação, está vendo aí? Salvação aí não é ir para o céu, é preservação da família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus vê fé, apesar da incredulidade no mundo dos homens. Deus do alto olha e Ele vislumbra com seus olhos santos aqueles que nesse mundo onde a fé está sendo abandonada, irmãos. É muita gente que vai para a faculdade 3 meses depois, no primeiro ano ainda, já não crê mais na Bíblia. Já não acredita mais em Deus. Acho isso impressionante. Você pega um jovem muçulmano, sai do seu país, vai para a Europa, é um continente pós-cristão, as pessoas não acreditam mais. Ele vai estudar lá um curso de 3, 4, 5, 6 anos. Ele passa todo o curso, termina o curso, ele volta para a sua terra e continua acreditando no Alcorão,
crendo em Alá, praticando, fazendo suas orações virados para Meca, 3 vezes por dia. Aí os crentes vão para a faculdade e o professor diz: vocês precisam ler os filósofos, precisam ler Comte, precisam ler Kant, precisam ler não sei quem lá. Aí o camarada lê aquilo e diz: meu Deus, isso aqui quer dizer, meu Deus não, porque eu não acredito mais. Então, meu alguma coisa. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Noé creu para ver, em vez de ver para crer. E Jesus disse em João 11:40 que se nós crermos, veremos a glória de Deus. É imprescindível, irmãos, aos que se dispõem a crer, que se fiem, que se apoiem na palavra que Deus tem para os seus filhos em nossos dias, para que sejamos preservados. Segundo aos Coríntios 5, verso 7, porque nós não andamos por vista, andamos por fé. Essa é a nossa atitude. Então creia. Apesar de tudo, continue crente. E hoje Deus está de fato buscando isso, gente disposta a crer. Capítulo 6 de Gênesis, verso 22, assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez, e fez Noé conforme a tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Versículo 5 do capítulo 7. Ou seja, Noé obedeceu e construiu ao longo dos anos um barco de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura. Alguém me pergunta: qual o tamanho da fé de Noé? A fé de Noé é do tamanho da arca que ele construiu. Porque o tamanho da nossa fé é que determina o tamanho daquilo que a gente faz crendo em Deus. Crê pouco, faz pouco, ousa pouco, tem uma vida, qualquer coisa. E o capítulo 8, versículo 1 de Gênesis, e eu estou terminando, diz: e lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se a arca, as águas. 371 dias dentro de uma arca. E Deus preservou. Sabe o que é extraordinário? Que depois do dilúvio, esse homem continua crente. Capítulo 8, verso 20 e 21. E edificou Noé um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a sua imaginação, ou a imaginação do coração do homem, é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o ser vivente. Noé foi viver para Deus. E há alguma outra alternativa melhor para nós que não seja viver para Deus? Então, irmãos, Deus hoje nos chama para crescer na nossa fidelidade, na nossa fé, para vivermos a nossa redenção nesse mundo aí que o homem com seu pecado criou. Porque há um mundo novo nos esperando. Nós estamos perto de chegar nesse mundo novo que Jesus foi preparar para nós. Então, que tomemos cuidado, que continuemos trabalhando, obedecendo, lutando para melhorar, irmãos. Vida cristã não é vida de qualquer jeito, lutando para melhorar. Porque Jesus está bem perto
é quase estender o braço, é muito próximo. Nós não sabemos o dia e a hora, mas a Bíblia nos autoriza a olhar os sinais. E os sinais da sua vinda se mostram cada vez mais. Que Deus nos ajude e que nós permaneçamos firmes. Amém, meus queridos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Essa palavra abalou meu coração essa semana. Alguém aqui que é crente em Jesus e que diz no seu coração: pastor, eu estou tomando decisões diante do Senhor nesse tempo de infidelidade, nesse tempo de incredulidade, nesse tempo de perdição. Eu estou renovando para com Deus minha fé, minha esperança, meu amor. Estou tomando decisões. Tem crentes assim, Jesus, como eu? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Na galeria temos assim. Amém. Bendito seja o Senhor. No coral tem gente assim, tocado por Deus, movido por Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus. Você entendeu que Cristo é o caminho, não é a igreja, não é o credo, é Jesus. E você nunca tomou uma decisão verdadeira ao lado de Jesus. Você reconhece que é pecador, que Cristo morreu por você, e você entendeu a mensagem do Evangelho e diz: olha, pastor, eis aqui minha mão, ore por mim. Levante sua mão, nós vamos orar por você. Eu quero Jesus na minha vida. Alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Você que acompanha essa transmissão, pode escrever no chat: eu entrego minha vida a Jesus. E nós vamos orar por você. O Espírito de Deus tem nos falado e nos chamado para estar mais perto desse Jesus, nesse tempo, nesses últimos dias.